Graça e paz, família Pibre e todos aqueles que estão acompanhando o nosso estudo bíblico e nosso incentivo de leitura bíblica. Esse mês, no mês de setembro, nós vamos começar com o livro de Atos dos Apóstolos. Nós já lemos João, completamos o livro de João, depois vamos para o livro de Atos, depois vamos para o livro de Lucas, e assim sucessivamente. Mas o Atos é onde se inicia a igreja, é onde se dá... se inicia não, porque a igreja ela começou já com a vinda de Jesus, mas ela começa a ser organizada e formada no livro de Atos. E o livro de Atos é muito importante para nós lermos e para nós entendermos e compreendermos aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Lembrando que cada um de nós tem o nosso ministério, você tem o seu ministério que é intransferível, viu, irmãos? O seu ministério é seu com Deus. Não adianta você querer passar para outras pessoas aquilo que Deus quer que você faça. Bom, o autor do livro de Atos é o nosso querido evangelista Lucas, nosso apóstolo chamado Lucas. Lucas é um dos apóstolos que não andou com Jesus, mas ele foi um grande estudioso, foi um grande curioso, foi um grande escritor, médico, que ele pesquisou grandes detalhes da vinda de Jesus e ele fez o tete-a-tete com pessoas que tiveram o privilégio de andar com o nosso mestre. Os temas, eu separei alguns temas, que é Jesus, as boas novas, o Espírito Santo de Deus e a formação da igreja. Bom, vamos lá no capítulo 1 já, vamos acentuando alguns versículos, como eu já separo sempre para mim e para você. Lembrando que todos os dias nós vamos fazer a leitura de um capítulo. No dia 1 de setembro, a leitura do capítulo 1, 2 de setembro, a leitura do capítulo 2, 3 de setembro assim, e sucessivamente até o dia 28 de setembro. Dia 28 de setembro, onde nós vamos finalizar a leitura do livro de Atos, e depois nós vamos dar uma reforçada em todo esse livro para ver o que nós compreendemos, aquilo que você entendeu desse livro maravilhoso, escrito por evangelista Lucas. Ele começa já no capítulo 1, no versículo 1 mesmo, olha o que ele diz. No primeiro livro que escrevi, contei tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o começo do seu trabalho, até o dia em que ele foi levado para o céu. Antes de ir para o céu, ele deu as ordens pelo poder do Espírito Santo aos homens que com ele haviam sido escolhidos como apóstolos. Aqui já é uma grande recordação de que quem escreveu o livro foi realmente o Lucas, porque no primeiro livro, que é o livro do Evangelho segundo São Lucas, ele fala a respeito de Jesus, e agora ele vai começar a falar a respeito daquilo que aconteceu após a ressurreição de Jesus, após sua morte e a sua ressurreição. Então, do versículo 1 até o versículo 5, ele diz a respeito dos apóstolos e do que ele veio fazer. É como se fosse uma introdução a esse livro, uma introdução a essa nova fase do Evangelho. E aí depois, do versículo 6 até o versículo de número 11, é quando Jesus Cristo... Eu vou ler esses versículos para você. Certa vez, os apóstolos estavam reunidos com Jesus e lhes perguntaram: é agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? E Jesus respondeu: não cabe a você saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou para a sua própria autoridade. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria, até os lugares mais distantes da terra. Agora que vem as partes interessantes. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado para o céu diante deles. Então uma nuvem o cobriu e eles não puderam mais vê-los. Eles ainda estavam olhando firme para o céu enquanto Jesus subia, quando 2 homens vestidos de branco apareceram perto deles e disseram: homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu voltará do mesmo modo que vocês viram subir. Abre um parênteses aí. Jesus já tinha dado todas as diretrizes para os apóstolos, falando que ele ia subir ao céu e depois retornaria. Mas como os apóstolos estavam muito carentes de Jesus e ainda não havia sido a descida do Consolador sobre eles, o que aconteceu aqui?
aconteceu que os discípulos e os apóstolos eles ficaram meio perdidos em si. Eles viram Jesus descer e falaram, bom, ele subiu, daqui a pouco ele vai descer. E ficaram lá esperando a descida já de Jesus, imediata. Mas aí os anjos apareceram e falaram, o que vocês estão esperando? Vocês não ouviram o que o mestre falou para vocês fazerem, então vão e façam. Há mais um parênteses entre a minha vida e a sua vida. Muitas vezes nós esperamos que Jesus venha nos mostrar algo sobrenatural na nossa vida, porque as coisas possam acontecer, para que nós possamos tomar posse dos nossos ministérios aqui na Terra. A coisa mais sobrenatural que existe na sua vida é quando você acorda pela manhã e todo o seu corpo está funcionando perfeitamente. Independente dos seus pecados, independente da sua crença, o seu corpo continua funcionando perfeitamente. Para que isso aconteça, não é para você trabalhar e ganhar o pão do seu dia a dia, é para você distribuir o seu testemunho de todas as coisas que estão acontecendo, porque Deus está no controle disso. Porque Deus está no controle da sua vida. A maneira mais sobrenatural que Deus tem se mostrado na sua vida é que você ainda continua vivo. Enquanto milhares estão morrendo, você continua vivo. Mas vamos lá. Aí depois do versículo 12 até o versículo de número 26, começa-se a se formatar a igreja. Porque no versículo 14 diz, eles sempre se reuniam todos juntos para orar com as mulheres, a mãe de Jesus e os irmãos dele. O hábito de se reunir para orar já estava aqui. Jesus já tinha deixado esse hábito. E quando Jesus vai embora, quando Jesus morreu, quando Jesus tinha morrido, ele deixou o quê? Quando ele ressuscitou, ele apareceu novamente, os apóstolos já estavam reunidos em uma casa, porque eles estavam orando. A ausência de Jesus diante da vista dos homens faz com que os homens comecem-se a se congregar, comecem-se a querer ver Jesus um na vida do outro. E aqui no versículo de número 14, eles continuaram a se reunir, porque Jesus já havia subido ao céu. E agora eles sabiam que em determinado tempo ele iria voltar, só não sabiam quando. E se nós não sabemos quando Jesus vai voltar, o que nós vamos fazer? Vamos orar e pedir informações a Deus para que Deus nos oriente. Aqui era a orientação de Deus, porque ainda não havia a descida do Espírito Santo. E nessa orientação, os apóstolos eles foram separados para Jesus de 2 em 2. Vocês lembram quando eles foram evangelizar e ter as primeiras experiências sobrenaturais, de acordo com o livro de João e de acordo com o livro de Mateus e também em Lucas e Marcos? Eles foram separados de 2 em 2, para que quando um desfalecesse, o outro se levantasse espiritualmente dizendo, e até também fisicamente. E aqui havia algum problema, porque um dos discípulos já estava fora dos 12, eles eram em 11, e eles não tinham como novamente fazer o chamado e o trabalho que Deus tinha dado para cada um deles. Porque eles não gostariam de saírem sozinhos, eles não queriam sair sozinhos, porque o Senhor já tinha dado esta orientação de irem de 2 em 2. Então foi-se feito como se fosse uma eleição para ver quem que poderia ficar no lugar de Judas. E nos versículos 23 diz assim, e foram apresentados 2 homens, José chamado Barsabás, que tinha o apelido de Justo, e Matias. Em seguida oraram dizendo, Senhor, tu conheces o coração de todos, mostra agora qual dos 2 o Senhor escolheu para trabalhar conosco como apóstolo, pois Judas abandonou esse trabalho e foi para o lugar que merecia. Perdão, presta atenção no versículo 26. Depois fizeram um sorteio, ou algumas palavras dizem, jogaram as sortes para escolher um dos 2. O nome sorteado foi de Matias, que se juntou ao grupo dos 11 apóstolos. Primeiro, eles queriam que a pessoa que ficasse no lugar de Judas fosse alguém que tivesse andado e caminhado com eles. Porque muitos caminharam, mas nenhum deles tinham sido escolhidos dedo a dedo como Judas tinha sido, através de Jesus. Então, eles precisavam de uma orientação para saber qual escolher. Primeira orientação foi dada por Pedro, que já estava assumindo a liderança da igreja, e ele falou, vamos escolher aqueles que andavam junto conosco. Alguns estavam sempre conosco quando Jesus fazia os milagres. E foram 2, o José
e o Matias. Mas como eles chegaram até Matias? Eu até separei aqui um estudo, mas depois nós vamos falar de Urim e do Tumim. Urim e Tumim eram duas pedras que os judeus tinham o costume de jogar as sortes. Urim e Tumim foi como Davi foi escolhido rei de Israel. Lembra que o profeta foi até a casa de Jessé e lá ele foi os filhos. Diante de cada filho ele catava essas duas pedrinhas. Eram duas pedrinhas e era algo semelhante a cara e coroa hoje, mais ou menos. Eu fiz falando de uma forma bem brusca, mas é só para você ter uma noção na sua mente do que estava acontecendo. E quando elas se assentavam de uma tal de uma posição, era Urim. Urim era separado e acho que era Turim. Urim era separado e Turim era rejeitado. Então eles jogaram as sortes para ver qual que era, diante dos dois, diante de José e diante de Matias. E a sorte escolheu Turim. A sorte escolheu Matias. Preste atenção que essa foi a última vez que foi lançado sortes, pode-se dizer assim, entre as escolhas de Deus. E por que foi lançado no Novo Testamento? Porque foi lançado quando Jesus já estava aqui. Porque a obra de Deus ainda não havia sido concluída. Como ainda não havia sido concluída? Ainda não havia o Espírito Santo de Deus para tomar as decisões junto conosco. Hoje o Urim e o Turim, eles só são lançados pelos judeus, que não acreditam no Espírito Santo de Deus. Os judeus não messiânicos que não acreditam no Espírito Santo. Quanto nós que acreditamos no Espírito Santo, nós não precisamos mais lançar as sortes. Por quê? Porque a nossa sorte já está junto com Deus. Não é sorte, é Jesus Cristo. Não é sorte, é o Espírito Santo de Deus nos orientando o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Tá bom? Esse foi até o versículo 26. Amanhã nós vamos fazer o do capítulo 2, falando a respeito da descida triunfal do Espírito Santo, tá bom? Que Deus possa lhe abençoar em nome de Jesus e você vai acompanhando, se inscreva no nosso canal do YouTube, dê o joinha e vai acompanhando lição após lição, porque vai ser bem interessante a gente caminhar junto nessa nossa jornada, nessa nossa surfada, nessa nossa navegada sobre a palavra de Deus, tá bom? Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Fui!